Comprei um imóvel de leilão, mas tinha dívida. E agora? Será que você fez um mau negócio? Será que você fez um bom negócio? Nesse vídeo aqui de hoje eu vou te passar uma dica excelente que vai te colocar acima de 90% dos investidores no mercado de leilão de imóveis. Por quê? Porque a maioria deles não presta atenção nesse detalhe que você vai aprender no vídeo de hoje para você arrematar o melhor imóvel possível com o máximo de lucro possível. E é um detalhe muito simples, justamente a dívida, né? A dívida do imóvel de leilão. Você comprou um imóvel de leilão, vamos supor que você comprou um apartamento, e ele tem dívida, né? Ele tem uma dívida. Mas será que, apesar do fato desse imóvel que você arrematou ter uma dívida, ele se torna um mau negócio ou não? Aí que está o pulo do gato, aí que está o segredo. Geralmente, grande parte dos imóveis que tem as maiores margens de lucro, eles têm alguma dívida, principalmente dívida de, as duas principais são dívida de IPTU em atraso e condomínio. Então, essas são as duas principais dívidas que geralmente tem em grande parte dos imóveis de leilão, ou é IPTU ou é condomínio. E onde é que você vê? Como é que você fica sabendo se o imóvel tem dívida ou não? No edital do leilão. Então, no edital ali você vai ver se ele tem alguma dívida ou não. Mas geralmente o edital não mostra o valor da dívida, né? Ele mostra apenas que tem dívida. Para você saber o valor exato da dívida de IPTU e condomínio que o imóvel de leilão tem, você tem que fazer uma investigação mais profunda, uma investigação mais personalizada nesse imóvel. Você tem que fazer uma busca muito mais profunda do que aquela superficialidade que a maioria dos investidores fazem. Então, qual que é a questão aqui? Por que as melhores oportunidades de imóvel de leilão, quando você vai arrematar, ela tem algum tipo de dívida? Porque pelo simples fato de quando a maioria dos investidores olha no edital que tem algum tipo de dívida nesse imóvel, eles já descartam essa possibilidade. Por quê? Porque ele viu que o arrematante vai ter que arcar com alguma dívida. Porque existem dois tipos de leilões. O primeiro é quando o banco ou a própria justiça arca com as dívidas daquele imóvel. Então, por exemplo, você arrematou o imóvel na Caixa, e no edital vai estar escrito que a própria Caixa vai ser responsável por quitar as dívidas daquele imóvel. Então, tem esse tipo de leilão e está claro no edital quando o arrematante não vai arcar com nenhuma dívida, né? Aquilo fica claro ali, ó, que as dívidas daquele imóvel, seja de condomínio ou seja de IPTU, vão ser quitadas pelo próprio banco. E existem os outros tipos de leilão de imóveis no qual o arrematante fica responsável por quitar as dívidas de IPTU e condomínio. E por incrível que pareça, as melhores e maiores, as oportunidades que têm mais margem de lucro, que têm mais lucro, são os imóveis justamente que você, o investidor, você que vai comprar, é que vai arcar com as dívidas de IPTU e condomínio daquele imóvel. Por quê? Pelo simples fato de que nem sempre o fato de você comprar um imóvel que você vai ter que pagar a dívida é um mau negócio. Muito pelo contrário, na maioria das vezes, quando é bem analisado, é um ótimo negócio. Porque as dívidas, geralmente, elas não são tão altas assim. E mesmo você fazendo o pagamento dessas dívidas, você ainda vai sair com uma ótima margem de lucro. Então, eu canso de ver aqui imóveis com 35%, com 42% de margem de lucro líquida para o investidor, no qual ele vai ter que arcar com o custo de IPTU e condomínio. E por que isso é tão importante? Porque a maioria dos investidores, quando ele vê que no edital que ele vai ter que arcar com algum tipo de dívida, ele já pula fora. Mas você que é um profissional que está vendo esse vídeo, você sabe agora que quando o imóvel tem dívida para o arrematante, para o investidor, pode ser uma oportunidade aqui, ninguém está olhando, não tem concorrência, que você pode sair na frente desde que você faça uma investigação mais a fundo, mais personalizada nesse imóvel. Como é que você faz isso aí? No edital, geralmente, não vai estar mostrando quanto aquele imóvel tem de dívida, né? Quanto que você vai arcar exatamente em valores, porque isso é uma faca de dois gumes. Por um lado, você pode ver uma excelente oportunidade que você fazendo a quitação dessas dívidas, você vai sair com um ótimo lucro, 40% de lucro líquido. Mas também pode ser uma dívida inviável, que vai fazer com que você saia no 0 a 0, leva a ter prejuízo. Então, para você ter a dimensão de que se esse negócio é um ótimo negócio, você tem que saber exatamente quanto você vai ter que pagar de IPTU de condomínio. E no edital não mostra o valor que você vai ter que pagar de IPTU de condomínio. Você vai ter que fazer uma investigação mais a fundo. Você vai ter que puxar a matrícula, você vai ter que entrar em contato com o condomínio para você conseguir ter acesso aos valores exatos que você vai ter que arcar após a compra desse imóvel, quanto que você vai ter que pagar de dívida, quanto você vai ter que pagar de IPTU, quanto você vai ter que pagar de condomínio. Porque que você vai ter que pagar, isso você consegue ver facilmente aqui. Mas o quanto você vai ter que pagar não é tão simples de saber. Por isso que esse tipo de edital afasta grande parte dos investidores e por isso
sobra mais oportunidades para você, que é um profissional que vai fazer uma análise mais profunda, uma análise mais adequada, e você vai saber quanto que você vai pagar ali, quanto que você vai arcar de dívida. E quando você coloca na planilha, muitas vezes esse valor que você vai ter que pagar de dívida, de IPTU, de condomínio, você vai descobrir que você vai ter uma margem de lucro excelente, mesmo com dívida ali que você vai ter que quitar. Às vezes você vai pagar aí 10, 20 mil de IPTU, de condomínio, até um pouco mais, um pouco menos, não importa. Por quê? Porque somando todos os custos que você vai ter com aquela arrematação, reforma, documentação, IPTU, condomínio, você ainda vai sair com lucro, muitas vezes acima dos 30% líquido. Porque você fez uma investigação mais profunda que a maioria dos investidores não vão fazer até esse ponto, porque eles vão ver que aquele imóvel, a dívida vai ter que ser paga por conta do arrematante, então eles já pulam fora daquela análise. Isso não é motivo para você pular fora do imóvel, porque esses imóveis que têm a dívida por conta do arrematante são excelentes oportunidades na maioria dos casos. Desde que você faça certinho a busca, que você verifique o quanto que é aquela dívida, quanto que você vai ter que pagar, e você coloca na sua planilha, e aí você vai constatar de fato se aquela é uma oportunidade que você vai ter os seus 30% líquido, porque o que a gente recomenda é que você tenha pelo menos 30% de lucro líquido. Isso aqui, né, nessa faixa, 28%, 30%, 32%, que é uma quantidade de lucro que você vai ter aí, que é adequada para um prazo de 10, 12 meses no máximo aí. 30% líquido. Menos que isso, eu já não acho tão interessante. E nesses imóveis que você vai arrematar, que você paga a dívida, que você paga IPTU, condomínio, dependendo da oportunidade, mesmo assim você consegue ter essa quantidade de lucro aqui, ou até mais do que isso. Tá? Então, mas para você ter acesso a essas oportunidades, você tem que fazer uma investigação mais profunda, você não pode ficar na superficialidade. Né? E é aí onde mora a maioria dos investidores, eles estão sempre ali na superficialidade. Você tem que ser profissional, você tem que ter mais lucro, que é mais profissional, quem sabe analisar com mais profundidade aquela oportunidade para saber, no final das contas, colocar na ponta do lápis se é um bom negócio ou não. Entendeu? Então você que viu esse vídeo até o final aqui agora, você já sabe que o fator de você ter que arcar com as dívidas da arrematação não é necessariamente um fator para você abandonar aquela análise, muito pelo contrário, é um fator para você analisar ainda mais profundamente aquele imóvel, porque você pode ter ali diante de você uma oportunidade que poucas pessoas estão olhando e que você, por fazer um trabalho mais profundo, um trabalho com mais profissionalismo de análise, você vai ter acesso ali a uma informação que a maioria não tem e você vai sair na frente e vai ter mais lucro. Beleza? Então esse é um vídeo bem curtinho para passar para vocês essa informação, que é uma informação que muitas vezes passa batido. Se você gostou, clica aqui embaixo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal.